Ora, muito boa noite. Bem-vindos ao nosso episódio número 108 do Livremente. Este é um programa que nós fazemos desde 2021, em janeiro de 2021, que começamos este programa, este Livremente. O meu nome é Ivandro Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e professor universitário. E faço este programa com o objetivo de levar ciência, com metáforas e exemplos, com convidados, ora individualmente, para que possamos simplificar a ciência e aproximar da maior parte das pessoas, para que juntos possamos nos tornar mais responsáveis pelas nossas vidas e mais autónomos e independentes. O programa que nós temos, e este programa Livremente, tem o apoio da EM Saúde, a Clínica Médica e de Saúde Mental, consultoria comportamental, palestras e eventos, também da Academia de Psicoterapia Interpessoal, a formar profissionais de saúde desde 2009, e também o apoio da StoicNet, a nova rede clínica digital que estamos prestes a começar online. E, portanto, o programa de hoje é sobre como o que come pesa no que pensa. Neste episódio vamos conversar com uma convidada especialista na área da nutrição, que é a nutricionista Patrícia Cunha. A Patrícia é alguém que tem experiência clínica em nutrição, não apenas na área da recuperação da doença, mas também para o estilo de vida saudável, com formação académica sólida, incluindo mestrado em Biotecnologia e Inovação da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e a licenciatura em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto. Tem também formação complementar nas áreas de nutrição desportiva e nutrigenética e participa em diversos congressos de destaque no setor. E hoje vamos conversar neste trocadilho entre como o que come pesa no que pensa. E por isso vou convidar e entrar aqui connosco para a conversa. Ora, vamos cá ver. Ok. Olá, boa noite. Alô, boa noite. Olá. Tu estás-me a ouvir e a ver bem? Sim, também me conseguem ouvir? Não. Eu estou simplesmente a olhar para o meu ecrã. Estou a ouvir, mas não te consigo ver. É estranho. Não dá para ver? Não. O meu Instagram não está a conseguir ver em duplicado o ecrã. Tu estás a conseguir ver o teu ecrã dividido? Eu estou a conseguir ver, mas estou aqui a ver o que é que se passa. Ok. Por curiosidade, os nossos seguidores que estão a assistir, quem está a assistir está a conseguir ver os dois presentes na live, eu e a Patrícia, ou estão basicamente só a ver-me a mim e a ouvir a Patrícia, como eu estou? Ok. Olá, boa noite, Marta. A Marta dá para ver os dois. Estão a ver os dois, sim. Ok, pronto. Então o meu canal está aqui um bocadinho variado. Não sei o que é que se passa. Porque eu estou a ver. Não, eu não estou a ver, mas estou a ouvir. E pelos vistos toda a gente está a conseguir ver-nos em duplicado. Eu vou-te Estão propor o seguinte, Patrícia, podemos só sair, aliás, eu vou-te convidar para sair e voltar a entrar, para ver se é um problema do login. Ok, até já. Ok, espera aí, um bocadinho. Obrigado. Ok, estamos de volta. Não, eu estou a ouvir eco ainda. Acho que agora sim. E agora vou novamente procurar aqui a Patrícia. E, portanto, entretanto, vocês tiverem perguntas, questões que queiram colocar sobre esta temática, não é? Estejam à vontade, porque, de facto, o objetivo é esse, é nós conseguirmos falar um bocadinho sobre esta relação que há entre o que nós comemos e aquilo que nós somos e como é que a nossa alimentação altera, de facto, o nosso comportamento. Ok? E agora sim, temos outra vez a Patrícia, vamos lá ver se arranca.
Agora sim. Olá, Olá, é que agora eu está estava a tudo ouvir, certo. eu estava a conseguir ouvir, mas realmente não estava a conseguir ver, não é? Temos connosco, então, Patrícia Cunha. Sim. Como? É o meu aparelho, já que não temos audiência, eu Ah, ponho sim. aqui o meu aparelho, não é? Agora está tudo Muito a bem. postos. Uma boa noite, Patrícia. Muito obrigado por estares hoje aqui Nada. neste programa Livremente. Obrigada, Eh, eu. Esta é a nossa 78ª edição, episódio deste programa. Uhum. Já tivemos uma ou outra conversa sobre a parte da alimentação, mas de facto nada melhor que falar com alguém que está ligado a esta área e com a tua experiência e com aquilo que vais fazendo, não apenas para a parte de recuperar a doença, mas acima de tudo para nós conseguirmos manter um estilo de vida saudável, não é? E neste Exato. sentido, eh, ia-te perguntar, ou se calhar começar a falar por aqui, tendo em conta a tua experiência, eh, como é que tu vês a relação que há entre a alimentação e o stress? Uhum. O stress, se calhar, é das maiores preocupações ou dos maiores fatores que interferem com a nossa qualidade alimentar, não é? Sem dúvida. E é muito giro vermos que aqui nesta área e na da saúde mental há esta relação bidirecional, não é? Portanto, tanto aquilo que nós comemos vai influenciar o nosso estado de espírito, o nosso humor, e vice-versa, ou seja, o nosso humor, se estamos mais irritados, mais chateados, e aqui nós em consulta vemos muito isso acontecer. Muita gente refere chega à noite, aquele período da noite é sempre o mais complicado, em que as pessoas de facto já saíram do dia a dia mais corrido de trabalho e começam a relaxar e dependendo de como corre o dia vão ter uma alimentação mais cuidada ou menos cuidada. Por isso, de facto, aqui o stress tem esse impacto muito grande e acaba por interferir muito no processo e na nossa qualidade de vida. E as pessoas É reagem de curioso. forma bastante diferente. Umas, por um lado, vão aumentar a ingestão e há outras que ficam sem apetite. Por isso, mesmo aí, a resposta é muito individual. Tocaste aí num ponto importante que é realmente nós não temos fome igual durante o dia todo, não é? Ou seja, nós temos variações da nossa fome e do nosso apetite à noite, porque também durante a noite nós sabemos que, por exemplo, temos os ritmos cronobiológicos ligados ao cortisol, que é a hormona do stress, que é a hormona que tem variações circadianas, portanto, elas variam ao longo do dia. E nós temos geralmente um pico máximo do cortisol às 8 da manhã e depois vai reduzindo ao longo do dia. E é por isso que nós também à noite temos mais propensão para ficarmos mais irritados ou com menos paciência ou mais vulneráveis um pouco ao stress. E depois, pela qualidade dos contextos e das pessoas que estão à nossa volta à noite, e quando a pessoa muitas vezes se apanha sozinha, é quando realmente, num momento de alguma carência, pode entender que se calhar a forma como preenche a carência é com aquele pedaço de bolo que ainda sobrou do almoço ou da festa de aniversário do fim de semana, não é? E infelizmente isso acaba por acontecer muito, é verdade. E temos essa parte mais científica e mais hormonal, que acaba por ter esse impacto, mas também temos outros fatores mais comportamentais. Um dos motivos por isso acontecer muito também tem a ver com o facto de, ao longo do dia, haver uma restrição às vezes excessiva a nível da alimentação, ou seja, as pessoas passam lá está, pelo stress do trabalho e hoje em dia cada vez temos vidas mais ocupadas e com menos tempo para nos dedicar a esse autocuidado, que passa também por comermos corretamente. E passamos às vezes um dia quase sem apetite nenhum, porque nem nos lembramos disso ou não paramos sequer para fazer uma refeição adequada. E depois, de facto, no período da noite, em que já temos mais tempo, vamos sentir essa fome e vamos acabar por ter episódios de compulsão e ingerir em demasia algo que não seria, não aconteceria se tivéssemos aqui uma rotina mais regrada e com horários mais regulares. Ou seja, nós temos que ter em conta que criar hábitos biológicos saudáveis são fatores que vão interferir com a nossa alimentação, quer na quantidade de alimentos, quer na qualidade desses alimentos, não é? Isso mesmo. A qualidade dos alimentos também é muito importante.
E aqui podemos falar de algo muito curioso, que é o principal combustível do nosso cérebro. O principal combustível do cérebro é a glicose. E o nosso cérebro utiliza cerca de 20% da energia do nosso corpo. Portanto, tem aqui um peso bastante grande e nós temos que o alimentar corretamente. E o que É uma acontece? máquina muito energética, né? Está sempre aqui a buscar energia, não é? É isso mesmo. E é que, para além de ser bastante energética, ele precisa precisa de estar a receber glicose constantemente. Porque, ao contrário de alguns órgãos, como é o caso do fígado ou do músculo, que conseguem armazenar grandes quantidades de glicose sob a forma de glicogênio, o cérebro não tem esta capacidade e por isso nós temos que estar a receber glicose constantemente. E a qualidade dessa glicose também vai ser muito importante, ou seja, nós podemos recorrer aqui a hidratos de carbono complexos ou aos simples. E isso vai ter uma diferença enorme no nível da nossa energia. Se eu estou alguém que estou mais estressado à noite e, sei lá, comi mal o dia todo, o que é que são esses alimentos de mais qualidade que eu deveria comer, por exemplo? Bom, primeiro nós deveríamos evitar concentrar tudo à noite. Começa logo por aí, não é? Deveríamos tentar começar por distribuir melhor o nosso dia e ter, de facto, uma rotina mais saudável. E nesse sentido é que nós devemos procurar aqui ter a alimentação sem ter picos de energia. Ou seja, como é que nós fazemos isso? Recorrendo precisamente a estes hidratos de carbono complexos, que é o caso de grãos integrais, leguminosas, eles vão nos fornecer energia de forma sustentável e por isso o nosso cérebro vai estar sempre a receber esse combustível. Ao contrário, se ingerirmos alimentos mais açucarados, produtos mais processados, o que vai acontecer é que nós temos picos de glicemia na nossa corrente sanguínea, portanto o nosso cérebro vai receber essa energia de forma muito rápida, mas logo a seguir acontece uma caída abrupta dessa glicose e, consequentemente, da energia. Por isso é que provavelmente não será bom nós comermos doces quando estamos nestas fases de carência, não é? Exatamente, porque isso ainda vai exacerbar mais a nossa carência e a nossa fadiga. E aumenta a probabilidade de nós termos vícios alimentares, porque se eu estou em carência por causa desse desajuste e se me habituo a comer doces para compensar esses desajustes, esse hábito faz com que, sei lá, as minhas papilas gustativas e os meus neurónios começam-se a habituar, pelo hábito, começam-se a habituar a buscar aquele tipo de alimento, não é? Para compensar as frustrações recorrentes que eu tenho por má alimentação, por exemplo, ao longo do dia ou ao longo da semana. Exatamente. Portanto, nós de facto somos animais de hábitos, não é? Nós temos é que saber escolher o hábito que queremos para nós. E temos que tentar fazer por ter hábitos saudáveis, porque se nós consumirmos cada vez mais açúcar, é lógico que vamos sentir essa carência. E por isso nós temos que tentar ter aqui um dia a dia mais equilibrado e procurar de facto ter uma alimentação com qualidade e bastante nutritiva. Uhum. E, portanto, nessa alimentação com qualidade e nutritiva, começa sempre com o respeito pelo corpo, no sentido de ritmos de sono, porque provavelmente esse é um fator muito importante para os meus ataques noturnos alimentares, por exemplo, não é? Porque está muito relacionado nós termos carência de sono ou falta de sono com momentos de maior ansiedade ou impulsividade alimentar nos dias seguintes, e por isso as pessoas têm que reparar na importância do seu estilo de vida, não é? Depois, o facto de terem vidas mais sedentárias, com profissões mais sedentárias, que depois faz com que não acabem por não gastar energia e que, por excesso dessa energia acumulada e as frustrações de comunicação nos relacionamentos, as pessoas compensam isso com a alimentação. A atividade física, que parece que não, mas sendo nós um corpo todo articulado, nós se calhar andamos numa sociedade demasiado sedentária por falta de respeito, quer do sono, quer dos ritmos alimentares e quer da falta de atividade física. Exatamente. E tudo isso está relacionado. Tudo isso vai ter um impacto na nossa energia, no nosso bem-estar. A própria alimentação também tem um impacto no sono. Existe, nomeadamente, um aminoácido, que é o triptofano,
que ele é quase como um indutor do sono. O triptofano nós conseguimos encontrar em laticínios, em ovos, por exemplo, e o que acontece é, quando nós ingerimos o triptofano, ele é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que está associado ao bem-estar e ao relaxamento e ao sono. E, de facto, quando nós ingerimos alimentos que contêm esse aminoácido, vamos potenciar um sono melhor. Portanto, e daí é que vem muitas vezes, quando se dá às crianças um copo de leite antes de ir dormir, tem a ver com esse motivo, por ser um Eu, por indutor. acaso, eu não gosto muito de copo de leite, porque o copo de leite, como tem lactose, eu deixei o leite com lactose, melhorei drasticamente o meu funcionamento biológico, em termos Isso é outra questão. intestinais e gástricos, não é? Porque isso conta, as pessoas às vezes não conhecem a forma como os alimentos também interferem com o seu funcionamento gastrointestinal e tem Sim, tudo uma relação direta, não é? E nós temos que conhecer o nosso corpo. direta, isso aí não há dúvida nenhuma. Aliás, o intestino é chamado o nosso segundo cérebro, por algum motivo. Porque de facto ele tem o chamado eixo intestino-cérebro, que está cada vez mais estudado e tem uma relação muito, muito grande. Portanto, tudo o que nós ingerimos vai contribuir para o funcionamento correto ou não da nossa microbiota intestinal. Ou seja, Nós perguntamos isso, nós acabamos de perguntar isso, porque muitas vezes estamos até em conversa com o nosso próprio corpo e ele responde, não é? Ele diz, não, é melhor não comer disso porque isso está estragado, ou é melhor não comer esse tipo de alimento porque geralmente dá dores de barriga, ou tens diarreias, ou tens perturbações intestinais, ou tens gases, não é? Ou seja, o corpo vai conversando, não é? Esse segundo cérebro vai conversando connosco e nós temos que saber ouvir o que é que o corpo está a dizer. sim, nós também nos vamos conhecendo cada vez melhor. É muito interessante reparar que há pessoas que já conseguem perceber que há certos alimentos que provocam esse mal-estar, que vão provocar extensão abdominal e todas essas alterações gastrointestinais e, portanto, já começam a evitar. Agora, claro que é importante ter um acompanhamento correto para não retirarmos simplesmente os alimentos. Temos que sempre pensar numa lógica da substituição, que é para não levar aí a déficits nutricionais. Mas é muito interessante e isso aí daria para uma live só para falarmos sobre esse tema, porque existe de facto essa relação muito interessante. Do segundo cérebro com o cérebro principal, que é o consciente, não é? Sim, E, sim. e é bom termos essa consciência porque nós tendemos, ou a maior parte das pessoas na comunidade, olham geralmente para estas relações, ou melhor dizendo, olham para estas características entre aspectos alimentares, saúde mental, perturbações gástricas, ansiedades, ou seja, então, olham para isto tudo de uma forma muito separada. Não é? Temos isto tudo separado. E depois esquecemos que nós somos seres que funcionamos muito mais de uma forma sistémica. Ou seja, está tudo ligado. E, Exato. portanto, quanto mais nós entendemos que as peças deste puzzle complexo estão todas ligadas, mais nós começamos a ficar humildes na maneira como também nos podemos responsabilizar por aquilo que é o que nos queixamos. Uhum. Porque o corpo, quando dói ou quando dá pistas de algum mau funcionamento, é a nossa natureza a querer ajudar para proteger esse funcionamento. E Uhum. pega lá uma dor para ver se tu deixas de comer isso, não é? Pega Sim. lá essa indisposição para ver se tu não comes tanta comida, não é? Uhum. Portanto, esta conversa, este diálogo, na tua experiência clínica, não achas que as pessoas têm pouca consciência disso? Felizmente, eu acho que as pessoas começam cada vez mais a ter essa consciência. Eu reparo que, aliás, um dos motivos, quando eu pergunto logo inicialmente qual é que é o objetivo da pessoa em ter a consulta e o que é que pretende trabalhar, muitas pessoas hoje em dia já tocam na questão da saúde mental, que é um dos principais motivos e, de facto, é algo que as preocupa e que querem melhorar. Por isso, já fico bastante agradada com essa questão, porque começo a saber cada vez mais essa consciência, não só alimentar, mas também do nosso estilo de vida, porque é um todo, como disseste há pouco, tudo está ligado. E será do tipo o quê? Tipo, doutora, eu quero que me ajude a ver se eu me controlo mais nos momentos da minha frustração, quando me chateio no trabalho, porque como não consigo
sei lá, partir a louça toda no trabalho, eu chego a casa e vou comer metade do frigorífico. Eu queria, como é que eu resolvo isto? Ajuda-me. Também há desses cá. Também há essas situações, sim. Mas normalmente o que se vê mais é pessoas de facto a procurar ter um estilo de vida saudável e para isso elas percebem que têm que ter aqui responsabilidade em várias áreas. Têm que ter um papel ativo não só na alimentação, como no exercício físico, mesmo em conseguir controlar certos impulsos desses comportamentos. Eu reparo que as pessoas cada vez mais têm essa consciência, portanto é muito bom percebermos isso. Uhum. Nesses momentos em que as pessoas vão à consulta e querem realmente melhorar os aspectos da alimentação, as pessoas pedem o quê? Pedem mais uma melhoria do estilo de vida ou pedem uma dieta? No fundo, essas são as grandes duas áreas que as pessoas procuram. Tanto temos a melhoria de estilo de vida como a dieta aqui entre aspas, porque normalmente há essa associação de dieta a emagrecimento, o que não é necessariamente assim. Mas procuram muito o emagrecimento, mas eu penso que a maioria já começa a procurar como a melhoria do estilo de vida. Isso penso que a maioria, mesmo que seja emagrecimento, é sempre aliado à parte da saúde e não isoladamente o emagrecimento. E o que é mais difícil enquanto trabalho de nutricionista? Intervir num plano alimentar ou numa interferência para uma restrição com a dieta ou para mudar estilos de vida? São os dois desafiantes, depende sempre também da pessoa que temos à frente, é sempre tudo muito individual. É difícil responder assim a essa pergunta de uma forma geral, mas eu creio que o mais desafiador acaba por ser uma mudança de hábitos, porque uma coisa é falarmos de mudar um pormenor, perder X quilos num X período de tempo. Outra é ter um hábito que ele seja sustentável a longo prazo. Aí é que, de facto, noto que as pessoas têm mais dificuldade. Até conseguem, inicialmente, numa primeira fase, chegar ao objetivo que nós combinamos, mas a grande dificuldade vem depois em manter, em ser consistente, em ser sustentável. E por isso é que eu acho que aqui também esta parte da terapia, da saúde mental e esse trabalho é muito importante, porque muitas vezes nós não estamos a falar só de cumprir um plano alimentar. Estamos a falar também que é necessário estratégias comportamentais para conseguir ter essa consistência a longo prazo. E isso faz com que, em termos profissionais, enquanto nutricionista, tu tens que saber exatamente o que é que a pessoa está a comer e a alimentar-se no seu dia a dia, e a pessoa tem que ter a coragem de confessar, longe das limitações ou dos controlos sociais, tem que te confessar que realmente ela há uma despensa com aquilo que ela não diz que come, escondido, não é? Eu, por acaso, eu normalmente tento que as pessoas sejam mais sinceras possíveis e eu tenho por hábito não ter aquela questão de, como é que é dizer, quase castigar a pessoa. Eu tento sempre ver-me do outro lado. Se aconteceu aquele deslize, vamos agora ver como é que vamos melhorar isso, porque não adianta estarmos agora a castigar a pessoa ou a criticá-la por um erro que aconteceu. Já não vai Pois. mudar nada. O que nós temos que ver é o que é que vamos fazer daqui para a frente. E essa mentalidade é que é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam é perder por 100, perder por 1000. E isso é que faz com que elas desistam muitas vezes. Essa abertura é ótima, porque sentir que eu vou à consulta e saber que tem alguém que não vai julgar nem criticar, isso é importante. Mas antes de eu ir à consulta, eu tenho uma barreira para passar comigo próprio. Uhum. E é a barreira de eu assumir que eu vou dizer tudo o que é que eu ando a comer. Ou seja, aquela promoção que eu comprei de 50 chocolates em liquidação, que eu como um por dia, Uhum. e eu vou ter que assumir isso em consulta para que tu consigas fazer bem o teu trabalho. Porque Exato. senão eu estou basicamente a enganar a mim próprio e que Uhum. depois vai fazer com que o próprio prognóstico seja mais reservado. Porque Exato. se eu não confesso a minha incapacidade de gerir o meu comportamento alimentar, isto acaba por começar aqui a minha própria falha e é por isso que eu depois acabo por não conseguir manter a consistência da melhoria e dos Uhum. comportamentos.
E por isso, Uhum. aí tocaste num ponto importante que é esta relação que há entre realmente a saúde mental e a parte alimentar. Porque, Sim. como diz o título da nossa live de hoje, como o que come pesa no que pensa, o que eu como tanto pode tornar a vida mais pesada, como aquilo que eu como pode me tornar a vida mais leve. Uhum. E vice-versa. Aquilo que eu penso também pode tornar a vida mais pesada e aquilo que eu penso pode me tornar o corpo mais pesado também. Sem dúvida. Nós Portanto, podemos, temos que escolher qual neste é o lado da trocadilho. balança que queremos, não é? Se é o bom ou se é o mau. Ah, E exato. nós alimentamos todos os dias esse, um lado ou outro. São escolhas diárias, são escolhas constantes e que se vão refletir depois no nosso estado de espírito, na nossa energia. Portanto, é um trabalho constante. Às vezes as pessoas também há essa questão que pensam que é algo limitado no tempo. E não é. Nós temos que assumir isso como a nossa filosofia, o nosso modo de estar na vida. Uhum. Se nós vamos a uma consulta de nutrição eh, e, e, portanto, eu acredito que vou falar só da alimentação, que é isso que as pessoas assumem, não é? À partida. Uh, Como é que tu consegues transmitir a mensagem de que a nutrição não é apenas o que se vê, aquilo que se come? Ou seja, qual é a mensagem que tu realmente tendes a transmitir aos pacientes para que eles percebam que a alimentação é apenas uma parte integrante de nos alimentarmos ou de nos nutrirmos, não é? É precisamente isto que temos aqui vindo a falar, ou seja, as pessoas perceberem o impacto que isso tem no dia a dia. É muito interessante, por acaso é curioso que normalmente é ao contrário, eu não tenho que dizer às pessoas porque elas acabam por perceber por elas. Elas já chegam às consultas, às seguintes, depois de termos feito aqui algum trabalho, e já dizem: eu sinto muito melhor, com muito mais energia, tenho outra confiança, tenho mais autoestima e tudo isso tem um impacto tão grande na vida daquela pessoa que elas conseguem perceber que não é só a alimentação. Aquilo é um primeiro passo, por assim dizer, mas nós com a alimentação vamos conseguir otimizar muitos processos e isso vai ter interferência na forma como a pessoa reage perante a vida. Até por causa da questão da superação, porque a pessoa vai melhorando essa, ou seja, à medida que vai verificando que a pessoa está a melhorar o seu comportamento alimentar, e a pessoa depois diz que se manifesta com mais autoestima, mais equilíbrio, o que nós também estamos a ver aqui é uma experiência de superação que ela está a ter, ou seja, ela está a conseguir lidar melhor com aquilo que são os desafios que a vida no presente lhe dá, e naquele momento presente em que ela antes estava com um comportamento de frustração recorrente, e por isso é que ela depois se vingava, ou punia, ou castigava com uma alimentação excessiva, não é? Que depois podia dar quadros de perturbações alimentares, como a bulimia ou a anorexia, a pessoa começa a perceber que ela, ao superar os objetivos que tinham sido acordados em consulta, tu consegues ver que depois ela começa a ter a consequência de, porque fez o que disse que ia fazer, ela sentir-se mais realizada, com mais autoestima. E, curiosamente, essa ação da superação, é um preditor de motivação. E isto é um ponto importante para as pessoas entenderem, e os nossos seguidores, aqui, os nossos seguidores perceberem aqui, que o que é importante é que, se eu quero encontrar motivação, eu tenho que pôr o foco na capacidade da ação que eu tenho, de executar o comportamento que está ao meu alcance e não aquilo que eu gostava que fosse. Porque se eu Exato. faço o comportamento que eu gostava que fosse, eu fico frustrado. Se eu faço o comportamento que eu consigo agora, eu fico provavelmente a superar o dia de hoje em relação ao dia de ontem. E se hoje me alimentei melhor do que ontem, então eu hoje já estou mais controlado do que nunca. Então eu nunca fui tão bom a controlar a minha alimentação como hoje. Então esta superação recorrente acaba por ser uma boa metáfora até para tudo na vida, não é? Porque o estilo de vida e não a privação apenas por dieta, porque o problema das dietas é que nós estamos privados. Mas se eu não mudo o estilo de vida, a dieta é uma questão de tempo para que, quando acabar a dieta,
eu agora já posso voltar a fazer as neiras todas que eu fazia antes. Pois, isso é que não deve acontecer, essa mentalidade. Isso é que Exato. temos sempre frisar logo desde o início. Uhum. Como é que tu fazes esta ponte entre a pessoa que, ok, eu atingi a minha meta, que, sei lá, ou para engordar, ou para emagrecer, mas continua a ter maus hábitos depois da privação? Ou seja, há aqui um trabalho depois de follow-up, ou um trabalho depois de mudar de estilo de vida, não é? Porque a pessoa tem que mudar o estilo de vida alimentar. Sim, isso eu tento logo trabalhar desde o início. Por exemplo, eu não gosto de fazer dietas muito restritivas, em que a pessoa vai perder peso muito rápido, mas a probabilidade de voltar a recuperar depois também é muito alta e acaba por não ter tempo suficiente para adquirir um hábito novo. Por isso, eu prefiro ir por etapas mais realistas, ir por pequenos passos e pequenas mudanças, de forma a que, quando ocorre uma mudança, ela de facto fique implementada. E depois aí passamos para a próxima. E isso faz com que esses pequenos passos consigam ser enraizados gradualmente Uhum. e a pessoa vai adquirindo esse tal novo estilo de vida. Portanto, aí a probabilidade de voltar aos hábitos antigos já é muito menor. Ou seja, provavelmente então o mais fácil é começarmos sempre com uma dieta, que é mais uma resposta de curto prazo, em que eu Uhum, percebo que estou a fazer as neiras e com a orientação de alguém que sabe na área da nutrição me orienta o meu comportamento para eu perceber quais são as minhas asneiras de curto prazo, uhum, mas eu depois perceber que as minhas asneiras de curto prazo, por muito que estejam ligadas ao prazer, têm a ver com os meus hábitos. sim. Então eu tenho que fazer aqui um processo de transição em que vou ter que começar a explorar novos paladares e novas quantidades e novas refeições Sim. para que eu comece a conhecer melhor de como é que eu vou conseguir saciar a minha fome, como é que a minha fome, se calhar não é uma fome real, mas sim uma fome emocional, e que Exatamente. perante as minhas incapacidades de comunicar, por exemplo, com quem eu tenho vínculo ou com quem me relaciono, ou por questões de hierárquicas, de dependência, ou o que for, eu porque não consigo dizer o que quero a um colega, ou um chefe, ou um parceiro, então eu vou compensar essas minhas frustrações com o frigorífico, com a quantidade de alimentos que eu tenho. E Uhum, geralmente com o prazer de curto prazo, porque em termos de resposta comportamental, nós sabemos que quanto mais frustração a pessoa tem emocional, maior a tendência tem de ir buscar alimentos mais doces para compensar a frustração emocional. E é pois. por isso que depois sabe bem o croissant, ou a nata, ou Uhum, os bolos, ou os gelados, e depois, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Oh, doutor, comeu o boião da baunilha toda do gelado, não é? E depois a seguir, como me senti tão mal, que já foi metade, olha, agora vai outra metade, ou então vai vomitar e depois sente-se mal e vai comer outra vez. Este tipo de descarrilamento alimentar não se uhum, muda de repente, e as pessoas também têm que entender isso, não é? Como é sim. que nós conseguimos ajudar a mudar num comportamento ou num hábito e que a pessoa geralmente quando vai em frustração ou quando vai procurar ajuda, geralmente vai com carência e quer a mudança do dia para a noite, não é? Quer doutor, emagreça para a semana. Pois. Isso aí já é mais complicado. Pois. Mas parece aquele caso de uma senhora que tinha uma viagem marcada e queria perder 20 quilos até à viagem, que era daqui a um mês. E perguntou por onde é que começa. E as pessoas responderam: começa por cancelar a viagem. Vai, não é possível. Pois. Mas temos sempre que ver, temos que fazer no nosso tempo. Quando queremos algo assim muito rápido, de facto, em tudo, as coisas, diz que as coisas boas demoram o seu tempo, não é? E por isso, quando nós queremos algo com qualidade, temos que estar já predispostos a passar por esse processo, com tudo o que faz parte, e já aqui nós estamos sempre a ajudar, quer seja na perda de peso, quer seja depois na fase de manutenção. Mas de facto a pessoa tem que assumir essa responsabilidade no Uhum. processo também. Eu tinha um amigo há uns anos atrás que entretanto, fomos vivendo, não é? E ele ia cada vez mais aumentando de peso. Portanto, então ele chegou a uma altura e ele disse: Epá, eu não entendo, Ivan, tu estás sempre igual, eu não entendo. Eu parece que engordo com o vento. Não é?
E basicamente, depois começamos a conversar e percebemos uma coisa. Ele, a caminho do trabalho, comia um pastel de nata e a vir do trabalho comia outro pastel de nata. Portanto, ele tinha 2 pastéis de nata por dia, para Pois, além dos 2 testes ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar. Mas depois ele exato. dizia, eu nos intervalos não como quase nada. Eu não percebo. É a tal consciência que falámos há pouco, não é? Nós temos que ter essa consciência daquilo que comemos. E há muita gente que não tem, é verdade. E aqui nós, quando fazemos sempre o levantamento da história alimentar, em que vamos Uhum. ver detalhadamente o que é que a pessoa ingere, as quantidades, o tipo de produtos, e muitas pessoas só nesse momento é que se apercebem de facto aquilo que estão a ingerir. Elas dizem, realmente nunca me tinha percebido que estava a comer isto nesta altura do dia. É que é algo tão automático que muitas vezes as pessoas nem se lembram. Isso é que é mesmo importante ela confessar o que é que está a comer, não é? Não ter medo de dizer o que está a comer, porque a primeira pessoa que se engana quando eu não digo e não partilho tudo que eu ando a fazer em termos alimentares é claramente a mim próprio. E, portanto, eu tenho que confessar que, se calhar, a minha proibição, por exemplo, é pão com manteiga, eu adoro pão com manteiga, não é? Ou uma torradinha com manteiga de manhã, É o típico. em que depois acrescento, Aqui em Portugal é muito típico. não é? Tipo as entradas de restaurantes. Quero umas entradazinhas, e qual é a entrada típica? É pão com manteiga, azeitona, não é? Exato. É como quando eu pergunto qual é a sobremesa. Após o almoço, como sobremesa. Não, não como. E nem se lembra da fruta. Não associa uma fruta à Verdade. sobremesa. É só Exatamente. o doce. Aliás, pelo que eu me lembro, a parte de comer fruta será sempre melhor depois das refeições do que a fruta isolada ao longo do dia, não é? Ou não? Depende, isso aí já é outra questão, isso já é mais variável. A questão da fruta isolada tem a ver precisamente com aqueles picos de glicemia que falamos há pouco, portanto, vai fornecer aí uma energia muito rapidamente e depois também volta a cair de forma Uhum. abrupta. Mas se não houver nenhuma resistência à insulina, portanto, se a pessoa for saudável, em princípio não há problema em ingerir a fruta de forma isolada. Mas se houver aí já alguma resistência à insulina, aí já deve ser evitado e deve ser Ok. sempre combinado com outro nutriente, porque depois é aí esse outro erro, é que as pessoas juntam com a bolachinha e não é, não deve Pois, ser assim. Deve-se claro. juntar com outro nutriente, idealmente uma proteína. Eu, nesta Ou altura do ano, uma das frutas favoritas que eu tenho é o Diospiro. Eu adoro Diospiros. Vê quando é também, que eu devo também, comê-los. Quando é que eu devo comê-los? É tipo a hora do lanche, é depois das refeições, é comer 2 de uma vez ou 3, porque geralmente eles como estão muito molinhos, eu como 2 de uma vez, porque eles coitadinhos já estão a olhar para mim, então apetece-me comê-los, não é? tem que olhar ali para o outro lado, que eles assim já não olham para. E depois, Não, mas exato, aí eu teria que analisar o dia alimentar. É muito difícil responder assim a uma pergunta dessas, porque nós temos que analisar sempre o contexto alimentar pois, e depois perceber onde é que deve ser o melhor momento para ingerir a fruta. Mas nunca será 2 ou 3 de uma vez, isso não. pois não. Não, eu como 3 e 4, não como, é só 1 ou 2. Pois. E outra coisa que nesta altura as pessoas também comem muito são as castanhas. As Uhum. castanhas que as pessoas depois dizem é um sabor delicioso, mas depois aquilo dá gases. E depois Uhum. tem muitas visitas por causa das castanhas. Como a castanha é um fruto, as pessoas esquecem disso, não é? Ou não? É, sim, é um fruto e é um hidrato de carbono, portanto é bastante calórico também. Aliás, as pessoas antigamente, até não, antes de haver batata, comia-se a castanha. A castanha é que É, servia de alimento antes da batata, não é? A batata são foi depois equivalentes. descoberta. São equivalentes. Por isso agora, normalmente eu costumo dizer para quando se come castanhas para substituir pelos hidratos de carbono da refeição, ou pelo arroz, ou pela massa, ou pela batata, porque de facto eles são equivalentes a nível nutricional. Então, uns rojõezinhos com batata e castanhas já não é uma coisa assim muito boa que se serve, mas que não faz assim tão bem, se calhar. Depois, está bom, está certo. Isso aí está tudo, logo desde os regiões já é uma opção que não é assim muito boa. Pois. Portanto, isso é só para ocasiões pontuais. Hum. No mundo ocidental que nós temos e com estas dependências tecnológicas que cada vez mais as pessoas têm, não só é preciso, então, nós percebermos que o sono é fundamental, que os nossos hábitos alimentares, com a qualidade do alimento e quantidade, é importante. Temos consciência que comportamentos não se mudam de repente e temos que aumentar a consciência do que, do que nós comemos, sendo mais honestos e transparentes com
o que dizemos que comemos, porque uma coisa é o que nós comemos a sério, outra coisa é o que nós dizemos que comemos, e por isso é importante conversar e sermos honestos que realmente nós fazemos asneiras alimentares com muita frequência, provavelmente nos dias de hoje, e depois é um fator que também acaba por pesar de forma significativa na maneira como o nosso corpo responde, que é a vida sedentária que nós temos. Tu, no teu perfil, tu partilhas muito a importância do estilo de vida, em que a parte do exercício físico é parte integrante da tua vida, e isso é uma forma de poderes inspirar outros a perceber que é preciso este autocuidado, não é? Que não basta nós andarmos a pregar aos outros, como se diz em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Temos que ter um espeto de ferro também em casa como ferreiro, não é? Da arte que temos a trabalhar. E por isso, pelo menos, eu tento fazer isso, ou seja, eu estou a procurar dar um contributo de recuperação de doença enquanto psicoterapeuta ou então enquanto psicólogo a intervir numa área de desenvolvimento pessoal para que a pessoa se conheça mais e melhor. Tento sempre, obviamente, ao fazer para os outros, uso sempre essa ciência a meu favor também, para que o meu próprio estilo de vida seja o mais autêntico possível nessa realidade, não é? Nunca como modelo, porque nós não somos modelos para ninguém, mas talvez podemos ter uma inspiração ou um exemplo do que é que diz a ciência, não é? E nós sabemos que, obviamente, se normalizarmos mais o número de horas de sono, os hábitos e as rotinas de deitar e de acordar, a qualidade da nossa alimentação, que se adapta mais ao nosso corpo. E, acima de tudo, termos um estilo de vida com exercício físico, porque nós somos seres que precisamos de gasto de energia diário, não é? Qual seria a mensagem que gostarias de partilhar sobre esta relação do que a nutrição tem a ver com a atividade física? Qual é esta relação que tu consideras fundamental transmitir às pessoas? Algo muito curioso, pegando nessa questão da atividade física, é que as pessoas muitas vezes atribuem isso não à atividade física, mas à idade. Então, o que elas relacionam é, com a idade é cada vez mais difícil perder peso, mas o que acontece é, na verdade, nós com a idade ficamos cada vez mais sedentários. E, consequentemente, nós diminuindo a nossa atividade física, o nosso gasto energético vai ser inferior e, por isso, vai ser mais difícil perder peso. Portanto, esquecem de sair desse passo que há no meio, que não é necessariamente uma relação direta com a idade. A verdade é que o nosso metabolismo diminui com a idade, mas é algo mesmo muito ligeiro, é pouco significativo. Tem muito mais impacto de diminuição da atividade física. Como ia ter a live contigo sobre nutrição e alimentação, eu tive logo que ir para o ginásio e partilhar logo uma história que eu fiz de desporto, para as pessoas perceberem que senão hoje iam levar a crítica porque não cuidei dessa parte, não é? Então já valeu a pena, já foi. Já foi, não é? Eu tenho que ir depois logo à noite lá para a cabeça, não pode ser, não é? É isso, e eu também tento efetivamente dar esse exemplo. Tudo aquilo que eu transmito nas consultas é exatamente o que eu faço. Eu acho que só faz sentido se for assim. Portanto, as pessoas vão me encontrar não só a fazer atividade física numa base quase diária, mas também me vão encontrar ocasionalmente a comer uma pizza se for preciso num restaurante. Mas 90% dos dias eu vou estar a comer saudável, vou estar a escolher os melhores alimentos, os melhores nutrientes, a dormir, a acordar quase às mesmas horas. Portanto, isso é a minha base. Não quer dizer que de vez em quando não haja exceções, não há problema nenhum. Nós temos é que saber que são exceções e, quando elas acontecem, É o estilo de vida, não é? Ao fim e ao cabo, isso é o estilo de vida. Nós temos um estilo de vida, uma alimentação saudável ao longo do tempo, ao longo da semana, e que, não se privando constantemente, porque uma vida que esteja constantemente privada é uma vida frustrante, e a vida frustrante vai ter que compensar com excesso. Então, se nós não andarmos em privação constante e realmente nos habituarmos a ter um estilo de vida saudável, em que para o consumo de calorias que temos é preciso também haver o gasto dessas calorias, não é? E é por isso que a parte para emagrecer ou para engordar, para terem programas diferentes, há sempre uma relação entre potenciares ou fortaleceres a ideia de que é preciso ação, é preciso comportamento, é preciso atividade física, não é? Claro. E também é preciso termos a consciência de conseguirmos fazer esses ajustes. Quando nós temos mais atividade, temos que aumentar a ingestão.
Porque também há o contrário, há pessoas que aumentam muito a atividade física e não aumentam a ingestão ou não fazem o ajuste correto e depois ficam muito cansadas, sem energia, os treinos já não têm a mesma performance. Portanto, também há ao contrário. E temos sempre que saber ajustar e é por isso que é importante haver este acompanhamento próximo, de forma a nós conseguirmos indo ajustar à rotina da pessoa, aos hábitos, porque de facto a nossa vida está em constante mutação e nós também temos que estar em mutação dos nossos hábitos. Não quer dizer que o facto de criarmos agora um hábito saudável, que ele vai ser sempre o mesmo e o melhor para nós a vida toda. Temos que ir ajustando. Uma das perguntas que geralmente eu vou ouvindo também na minha prática clínica, quando as pessoas começam a colocar questões mais ligadas à nutrição, antes de começarem a caminhar para os nutricionistas, porque se o problema tem a ver com essas questões, temos que sempre trabalhar em equipas multidisciplinares para essas intervenções. Será que as pessoas pedem mais para emagrecer, pedem mais para engordar, pedem mais para mudarem o estilo de vida porque andam com perturbações gástricas ou intestinais? O que é que tu achas que é a maior procura que hoje em dia as pessoas têm? Para emagrecer, acho que é um ponto muito forte. Acho que a maioria das pessoas procura o emagrecimento. Isso também tem a ver com o contexto em que nós estamos inseridos, em que cada vez a obesidade aumenta mais e o excesso de peso. Portanto, isso faz com que, de facto, depois os números do emagrecimento sejam os superiores. Mas depois também depende muito do público-alvo com que trabalhamos. Felizmente, o público com que eu trabalho procura mais melhoria do estilo de vida e ser mais saudável. Por Um isso, ponto que estás a dizer é aquele que depois vemos aqueles perfis que tu colocas dentro de uma pessoa que tem excesso de peso, que depois com um programa completo consegue depois ficar em forma, para ficar, sei lá, com o six-pack ou costa em V, o que for. Um, Quando fazes isso, esse tipo de programas é mais ou menos quanto tempo? Para que as pessoas percebam o quanto custa realmente haver uma dedicação consistente. Portanto, os 4 semanas provavelmente não dá, pois não? pois, aí é tal questão, que é melhor cancelar a viagem. Mas 4 semanas não, isso é impossível. Agora, é muito variável, depende se a pessoa vai começar pela primeira vez a treinar ou se já treina há algum tempo, porque a nossa resposta a nível do estímulo muscular é completamente diferente. Depende do estilo de vida de base que a pessoa já tem, se é sedentária, se é ativa, depende dos hábitos também, se há pessoas que acham que estão a comer bem e até têm uma alimentação cuidada, mas não está direcionada para o objetivo que pretendem, por exemplo, para o aumento de massa muscular. Uhum. Não basta simplesmente ter uma alimentação saudável, nós temos que, de facto, saber quais são as proporções corretas dos nutrientes e escolher os alimentos mais adequados. Portanto, é muito variável dependendo do processo. Eu Ou posso seja, dar. então o que estás a dizer é que, por exemplo, quando nós estamos nesse tipo de preocupações, de querer ficar mais em forma ou emagrecer, se calhar, quando nós aumentamos, por exemplo, a massa muscular, ou estamos preocupados em ganhar músculo através do desporto, da atividade física, nem sempre o emagrecer pode ser a melhor resposta, porque muitas vezes nós até podemos ficar mais em forma mantendo o mesmo peso, porque transforma-se a gordura em músculo, não é? Transformar gordura em músculo, não, isso não é possível porque são dois tecidos fisiológicos diferentes. O que pode acontecer é nós podemos tentar diminuir a gordura e aumentar o músculo, isso normalmente é um processo que se faz. E para isso acontecer, nós temos que aliar sempre a alimentação e o exercício físico. Para perder gordura, o que vai contar, sobretudo, vai ser a alimentação. Uhum. Para aumentar o músculo, vai ser, sobretudo, o exercício físico. Portanto, tendo as duas áreas aqui ligadas, nós, de facto, conseguimos esses resultados fantásticos. Ok. Portanto, o tempo voa, não é? E já estamos quase a falar há uma hora. É verdade. E, portanto, o que eu te ia perguntar, e para terminarmos um bocado aqui a nossa conversa, e não sei se temos aqui perguntas dos nossos seguidores, entretanto, mas que estejam à vontade em colocar. A pergunta que eu gostava de colocar era, então, sugestões ou dicas que gostarias de dar às pessoas para que melhorassem a sua qualidade alimentar, para que aquilo que comem as torne mais leves na vida.
Uhum. Isso é uma boa questão. Dicas. Em primeiro lugar, tem a ver com essa consciência que acho que é importante ter. Portanto, acho que é importante as pessoas fazerem uma auto-reflexão e perceberem o que é que estão a consumir no momento. E depois, a partir daí, perceber quais é que são os produtos, porque nós acabamos por ter alguma educação alimentar. Claro que pode haver questões muito específicas que aí já podem não conseguir ter esse entendimento de forma autónoma, mas de uma forma geral nós conseguimos distinguir o que é um bom alimento e um mau alimento. E, portanto, começar por reduzir os maus alimentos e introduzir alimentos com mais qualidade, mais fibras, as frutas, os legumes. Uma pergunta, posso dizer que estás a dizer, aqui leva-me a clarificar aqui junto dos nossos seguidores que quanto mais processados forem os alimentos, melhor, e quanto mais naturais forem os alimentos, melhor. Não é? Claro, quanto mais naturais, melhor. Ou seja, uma forma muito boa de nós verificarmos se é um alimento natural ou se é mais processado é na lista dos alimentos, nos rótulos, quando nós compramos um produto, no rótulo verificar a extensão da lista dos ingredientes. Quanto mais a extensa for, quer dizer que, em princípio, mais processado é esse produto, porque leva mais aditivos, mais conservantes. Portanto, quanto menos ingredientes tiver, melhor, mais natural vai ser esse produto. Ou até Isso é pode nem daquela ter uma embalagem, que aí melhor ainda. Quer dizer que é um produto mesmo natural. exato, são os preços, não é? Está ali a embalagem, olha, é alface não tem ingrediente a não ser alface, não é? Exatamente. Melhor ainda. É apenas um ingrediente, por isso, excelente. Pois. Depois há aquela crença que o tipo podia ser pegar no alimento, nas latas, não é? Sei lá, nessas comidas enlatadas que há, e que parece que quanto mais ingredientes, melhor. Isto deve ser mais saboroso, não é? Porque tem muita coisa lá dentro, não é? Pois é, ao Quando contrário. esquece que isso tudo acaba por estar a agravar a qualidade do alimento, porque quanto mais és, não é? Que são esses protetores e todos esses químicos que ajudam a manter o alimento, é algo que acaba por ser sempre prejudicial para o nosso organismo. O que depois potencia engordar com mais facilidade, tem mais calorias, etc. Não é? Pois, e não só a questão do peso, é a nossa saúde, que é a base de tudo. Pensar isto Quando também. ingerimos, a saúde é a base de tudo. Quando ingerimos esse tipo de alimentos, estamos aqui a pesar o lado da balança que nós não queremos, que é o mal. Não é? Por isso, devemos privilegiar sempre os alimentos mais integrais e naturais. É como ter um bom carro e em vez de pormos um bom combustível lá para dentro, estamos a estragar o carro e depois de nada Exato. serve termos aquela marca de luxo, não é? Pois. Isso mesmo. Nós, aqui, nessa metáfora, seríamos o carro, por isso o combustível nós é que também podemos escolher se queremos um combustível de qualidade ou não. Uhum. Portanto, eh, Portanto, o que isto significa que as pessoas, para conseguirem cuidar melhor delas, têm que respeitar o corpo, porque não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional, tem-se que respeitar que tudo começa com o corpo. O corpo, para funcionar em pleno, tem que ter ritmos de sono, tem que ter qualidade alimentar com alimentos o mais simples e naturais possíveis para que mantenham um organismo a funcionar mais pleno, não é? Mais no seu potencial melhor. E temos que acrescentar a terceira componente desse lado biológico, que é a atividade física. E por isso é que nós temos este modelo biopsicossocial para que, respeitando a biologia, com estas bases e depois cuidando de nós em termos de saúde mental, ou seja, nutrindo a qualidade dos pensamentos e a qualidade dos contextos, sabendo falar e comunicar, porque quanto mais eu me calo, mais o corpo fala, não é? E para compensar aquilo que o corpo não entende, vamos esvaziar o frigorífico inteiro. Então, se eu não quero esvaziar o frigorífico inteiro, eu tenho que ter mais capacidade de autocontrole. E o autocontrole depende da minha consciência. Então, se eu aumentar a consciência do que é que me está a causar a frustração, ter mais consciência do que é que me anda a alimentar nessas compensações que depois mexem com a minha autoimagem e o meu autoconceito. E depois eu fico aqui perdido, quase que numa pescadinha de rabo na boca, não é? Pois. Então, há que recompor em partes e perceber que deixa-me primeiro analisar os meus hábitos regulares de sono
alimentares, de atividade física, com quem ando rodeado, que contexto é que ando mergulhado, e se eu conseguir aumentar a consciência disto e melhorar, ótimo. Ainda bem que estamos a dar um contributo para as pessoas que estão a aumentar este insight na vida delas. Quem ainda não conseguir, é uma questão de procurar os nutricionistas e os psicólogos enquanto especialistas nestas áreas em que servem consciência as pessoas com aquilo que são as suas características, para que, ao empoderar com essa autonomia e com essa independência, nós depois, ao tornarmos mais necessários, as pessoas estão mais empoderadas com melhor autonomia para conseguirem, de facto, funcionar melhor. E isso é que é o mais importante, não é? Nós levarmos saúde às pessoas para que elas consigam comer melhor, dando de forma saudável e pensando de forma funcional e mais feliz. Perfeito, excelente. Agora ia refletir nisso tudo Exatamente. e pôr Agora em é refletir prática. sobre isso. Exatamente. E para isso, Patrícia, claro que foi um nós gosto. estamos cá para ajudar no que for necessário. Exatamente. Portanto, quem não nos segue, esta live vai ficar disponível aqui no canal do Instagram. Vai também ser depois adicionada no meu canal do YouTube, que podem depois ver, comentar, partilhar, gostar, subscrever. Se não nos seguem ainda, convido-vos a seguir aqui os nossos canais. Patrícia, foi um gosto enorme ter-te aqui no programa Obrigada. O Livremente. gosto foi todo meu. E, portanto, espero que os nossos seguidores agora possam usar e aproveitar tudo aquilo que nós partilhamos para que possam acrescentar valor às vossas vidas e que possamos todos juntos ter uma sociedade mais funcional e saudável. Portanto, Isso um mesmo. abraço Vamos feito a isso. e até uma próxima. Até à próxima. Boa noite. Beijo.